Olá, então hoje vamos fazer aqui o exame de 2021, primeira fase de Física e Química. Estamos aqui na versão 1. O exercício 1 diz: em meados do século XIX, o Joule estabeleceu a equivalência entre trabalho e calor, comparando a energia transferida como trabalho necessária para obter um determinado aumento de temperatura numa amostra de água com a transferência transferida como calor para obter o mesmo efeito. Joule utilizou um dispositivo semelhante ao que está esquematizado aqui na figura 1, no qual dois discos de chumbo, que eles chamaram D1 e D2, foram elevados a uma determinada altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de pás mergulhado na água contida no recipiente. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água, o que conduzia a um aumento da temperatura. Portanto, eles aqui estão-nos a descrever a experiência de Joule. A massa total dos discos era 26,3 kg e a massa de água contida no recipiente era 6,04 kg. A partir dos resultados obtidos numa série de experiências, Joule verificou que após 20 quedas sucessivas de uma mesma altura, de 1,60 metros, o aumento da temperatura da água era em média 0,313 graus. Exercício 1.1, que era obrigatório. Admita que, naquela série de experiências, o aumento da energia interna da água foi, em média, 95,2% da diminuição da energia potencial gravítica, que resultou das 20 quedas sucessivas dos discos. Considera que no local onde foram realizadas as experiências, a aceleração gravítica era 9,81 metros por segundo quadrado. Então, determinar, a partir dos resultados de Joule, a capacidade térmica mássica da água. Então, eles dão-nos aqui vários dados. Eles dizem a massa total dos discos, que é 26,3. Dizem a massa da água, que depois vai ser precisa para podermos calcular a capacidade térmica mássica da água. Dizem também que se verificou as 20 quedas sucessivas dos discos de uma altura de 1,60 metros. Isto vai ter a influência na variação da energia potencial gravítica, e o ΔT, que nos vai ser preciso também para calcular a capacidade térmica mássica. Então, vamos começar pelo princípio. Eu vou começar pelo facto de eles me dizerem que o aumento da energia interna foi 95,2% da diminuição da energia potencial gravítica. Então, foi esse o dado que eu coloquei logo no início. A variação da energia interna é 95,2% da variação da energia potencial. E depois disto fui calcular o trabalho do peso, porque eu sei que o trabalho do peso é o simétrico da variação da energia potencial. E eles estão-me a tentar relacionar a variação da energia potencial com a variação da energia interna. Então, comecei pelo trabalho do peso. O trabalho do peso, atenção, podia ir logo ter ido calcular a variação da energia potencial. Eu é que pensei logo, ok, a variação da energia potencial é o simétrico do trabalho do peso, então eu vou já calcular aquilo que é mais fácil para mim, que é fazer o trabalho do peso. O trabalho do peso é MGH, porque os discos estão a descer e, na verdade, eles descem tipo 20 vezes. Ou seja, eles fazem 20 quedas de 1,60 metros. Portanto, em termos de altura, eu tenho que dizer que é 20 vezes 1,60 metros. Então, o trabalho do peso é MGH, eles estão a cair, portanto, positivo. A minha massa total dos discos é 26,3 kg, tal e qual como eles dizem no enunciado. A aceleração gravítica é 9,81 e aqui a altura, então eu não vou pôr 1,60, vou pôr 1,60 vezes 20. E tudo isto é um trabalho do peso de 8.256,1 joules, sendo que eu agora vou fazer aqui o paralelismo com a variação da energia potencial, que me dá negativa de menos 8.256,1 joules. Agora, eu já sabia que a variação da energia potencial me iria dar negativa, porque eles falam aqui que é 95,2% da diminuição da energia potencial. Portanto, efetivamente houve uma diminuição da energia potencial. Em quanto é que foi? Qual é o valor desta diminuição? 8.256,1 joule. Ela diminuiu 8.256,1 joule. Então, eu vou colocar aqui a variação da energia interna é 95,2% desta diminuição, 8.256,1 joule. E isto dá-me então a variação da energia interna. A variação da energia interna, que se traduz num aumento, claro, porque é positiva, está diretamente relacionada com a energia que foi dada à água. Porquê? Porque é isso que faz com que aumente a sua temperatura. Então, energia é igual a mc ΔT, eu tenho aqui a energia que é igual à variação da energia interna, eu tenho aqui a massa da água, que é 6,04, que me era dada aqui no enunciado, capacidade térmica mássica da água eu não sei, e o aumento da temperatura é 0,313 graus. Fazendo esta conta, dava 4.157,48, eles nos critérios de classificação colocaram em notação científica. O que importa no meio disto tudo era, se calculasse a variação de energia potencial tinhas 2 pontos,
ao calcular a variação da energia interna mais 4 pontos, ao calcular a capacidade térmica máxima mais 4 pontos e no final tudo isto valia um valor. E vamos avançar para 1.2. Considere que durante uma parte do percurso os discos caíram com velocidade constante. A primeira coisa que eu escrevo, nem leio mais nada. Velocidade é constante. Se a velocidade é constante, quer dizer que a energia cinética inicial e final são iguais uma à outra, porque as velocidades são iguais, porque a velocidade é constante. Se a variação da energia cinética é igual a zero, porque a energia cinética inicial e final são iguais uma à outra, então o trabalho da força resultante também é zero, porque, pelo teorema da energia cinética, a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força resultante. Então agora vou ler. Qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos nessa parte do percurso? Então a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos é zero, porque a velocidade é constante. Eles não pedem para justificar, eles pedem apenas, diz qual é que é o valor, e tu colocavas o valor com a unidade, 0 joule. Exercício 2. Um LED é um dispositivo que emite luz com elevada eficiência. Na figura 2, representa-se o gráfico da corrente elétrica num LED em função da diferença de potencial U nos seus terminais. Para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um rióstato e a uma pilha ideal, que é uma pilha cuja resistência interna pode ser considerada nula, e essa pilha tem uma força eletromotriz de 4,5 volts. Nesse circuito introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. Estes dois aparelhos de medida são o voltímetro e o amperímetro. 2.1. Qual dos esquemas pode representar o circuito que permite obter a curva característica do LED? Ora, para obter a curva característica do LED, eu tenho que ter a sua intensidade da corrente e ter a sua tensão, ou a sua diferença de potencial. Então quer dizer que com o LED o meu voltímetro tem que estar ligado em paralelo, porque o voltímetro é sempre ligado em paralelo, e o amperímetro tem que estar ligado em série. E isto estou a referir-me ao LED, que é para eu ter aqui a curva característica do LED. Assim sendo, o desenho onde está claramente expresso que o amperímetro está em série com o meu LED e o voltímetro está em paralelo com o meu LED, é aqui a opção B. E essa era a resposta certa. Eu iria procurar relativamente ao LED, aonde é que o voltímetro está ligado em paralelo e o amperímetro em série, porque eles pedem para poder obter a curva característica do LED. Exercício 2.2. Caso os terminais do LED tivessem sido ligados diretamente à pilha, a corrente elétrica seria superior à que o LED suporta e este acabaria por queimar. Ao introduzir-se o rióstato em série no circuito, a corrente elétrica no LED pode ser controlada. Determine qual deverá ser o valor da resistência elétrica mínima pelo rióstato para que a corrente elétrica do LED não exceda os 20 mA. Então, eu vou aqui à curva característica do LED e vou ver quando a minha intensidade da corrente são 20 mA, qual será a tensão. Agora, como é que eu vou achar este valor aqui? É que este valor não é 2,00, é um bocadinho antes. Então eu vou fazer, daqui até aqui vão 0,5 volts. E esta quadrícula está dividida em 10 partes. Então quer dizer que cada quadrículazinha vale 0,05 volts. Ora, se eu aqui tenho 2 volts e ando para trás 0,05, então quer dizer que a minha tensão vai ficar 1,95 volts, que é 2 menos 0,05. E só por causa desse raciocínio, tu tinhas 2 pontos. Depois, a força eletromotriz que eles me dizem que sai aqui da pilha é 4,5 volts. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que da pilha sai a força eletromotriz, eles dizem-me que a pilha é considerada uma pilha ideal, portanto a resistência interna é nula, portanto, ok, tudo bem, a tensão que dali sai é a força eletromotriz. Depois, uma parte dessa tensão é deixada no meu LED, ok, e essa parte vai ser 1,95, então faço 4,5 que é o que sai da pilha, menos 1,95 que é o que fica no meu LED e isto dá-me então para o rióstato de 2,55 volts. A resistência é igual a U sobre I, então faço aqui a tensão, aqui a intensidade da corrente dos 20 mA, não te esqueças de passar para amperes, daí eu ter multiplicado por 10 elevado a menos 3, e isto vai dar 1,3 vezes 10 elevado a 2 ohms. Ao calcular a tensão num rióstato, tinhas 4 pontos. Ao calcular então a resistência do rióstato, a resistência mínima que se tinha de colocar no rióstato,
seria então os 1,3 vezes 10 elevado a 2. E tinhas mais 4 pontos. Exercício 3. Em 1849, Fizeau mediu a velocidade da luz no ar com base na experiência esquematizada na figura 3, que não está à escala. Nesta experiência, um feixe de luz passava numa ranhura na periferia de uma roda dentada e era a seguir refletido no espelho colocado a 1,63 km desta roda. Com a roda parada, o feixe refletido no espelho voltava a passar na mesma ranhura. Então, o que é que está aqui a acontecer? Nós temos a roda dentada, existe um feixe que é incidente, que depois vai ser refletido no espelho e quando volta à nossa roda dentada, já é o feixe que é refletido. Então, eles metem-me aqui, está aqui o feixe incidente e está aqui o feixe refletido. E está aqui a roda. Com a roda a girar com uma frequência de 12,6 Hz, o feixe refletido no espelho não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Ou seja, nós já não conseguiríamos ver porque aquilo depois batia no dente. Nestas condições, a roda descrevia um ângulo de 0,250 graus, desde o instante em que o feixe incidente passava pela ranhura até o instante do feixe refletido incidir no dente. Portanto, isto está aqui um caminho. Existe um caminho de reflexão, bate no espelho e volta para trás. 3.1. Determina a velocidade da luz no ar tal como é obtida a partir da experiência. Então, eu vou pegar no único dado que para mim neste momento me faz sentido utilizar, que é a frequência, porque eu sabendo a frequência sei o período, porque o período é o inverso da frequência. Então, eu sei que a frequência é 12.6 Hz, que me dizem no enunciado, e eu sei também que o período é o inverso da frequência, portanto, 1 sobre 12.6 dá-me 0,079 segundos, que é o período. O que é o período? É o tempo que a roda demora a dar uma volta completa. Mas ele não dá uma volta completa. Na verdade, ele só anda 0,250 graus. E era aqui que estava, para mim, a meu ver, a dificuldade deste exercício. É porque era algo diferente daquilo que tu estás habituado, se calhar, a fazer numa sala de aula. Então, era um bocadinho mais puxado. Nós tínhamos de pensar que o período é o tempo de uma volta completa, mas isto não dá uma volta completa. O que é uma volta completa? São 360 graus. Então, se estes segundos demoram, é o tempo que demora a dar uma volta completa, então 0,250 graus, quanto tempo é que isso irá demorar? E dava 5,51 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Depois disto, para calcular a velocidade, eu tenho que ter a distância e o tempo. E o tempo eu já tenho. Porque para calcular a velocidade, o que é que eu preciso de entender? O que é que eu preciso de ir buscar? A distância que ela demora a ser emitida e ser refletida. Ou seja, qual é a distância que ela percorre, dividir pelo tempo e ver a velocidade. Portanto, a distância que ela percorre não era 863, era 863 vezes 2, que ainda tínhamos de passar para metros, portanto era multiplicar por 10 elevado a 3, e isso era a distância percorrida pelo feixe, dividir pelo tempo, e este tempo é o tempo de ida e volta, e isso dava-nos então a velocidade da luz no ar, que é 3,13 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Vamos avançar para o exercício 3.2. Considera a roda dentada a girar e dois pontos da roda a diferentes distâncias do centro. Os módulos das velocidades desses pontos são iguais ou diferentes e os módulos das suas velocidades angulares são iguais ou diferentes. Então, eu coloquei aqui as fórmulas para ser mais fácil e a velocidade é igual a 2πr sobre t e a frequência angular é 2π sobre t. Eu até coloquei aqui a fórmula da aceleração centrípeta caso ela fosse necessária, mas claramente não me estavam a perguntar nada sobre isso. Eles estavam a perguntar acerca da velocidade e da velocidade angular. Então, ao olhar para as fórmulas, eu consigo perceber que a velocidade depende aqui da distância ao centro e a velocidade angular não. Então, se eles me dizem que estão a girar em dois pontos da roda a diferentes distâncias ao centro, o que eles vão ter diferente é a velocidade. Em termos de velocidade angular, a única coisa que importa é o período, e o período é igual nos dois, certo? Porque aquilo vai dar, é o tempo de uma volta completa. E acabou, não depende do sítio relativamente ao centro onde é que eles estarão, aqui ou aqui, por exemplo. Então, a resposta certa seria a resposta C, onde eles dizem as velocidades são diferentes e as velocidades angulares são iguais. Exercício 4. Fez-se incidir um feixe de luz de laser que se propagava no ar numa lâmina de um vidro segundo 5 ângulos de incidência. Para cada ângulo de incidência, mediu-se
o correspondente ângulo de refração. As amplitudes estão aqui registadas nesta tabela. Determinar então o ângulo de refração daquele vidro. E claramente é uma resposta de calculadora, reta de regressão linear. Portanto, eles dizem, apresenta uma tabela de valores que tu vais utilizar para construir o teu gráfico, apresenta a equação da reta de ajuste e calcula o valor solicitado. Então, se me estão a pedir índices de refração e me estão a dar ângulos de incidência e de refração, então a primeira coisa que eu penso é, eu vou à lei de Snell-Descartes. Agora, eu preciso de o índice de refração no ar. Então, eu vou aqui ao formulário e aqui está o índice de refração do ar. Portanto, ando aqui para baixo para ir ter ao meu exercício. E aqui eu vou colocar que o índice de refração no ar é 1. Depois, o seno da alfa de incidência, porque o meu ângulo incidente está no ar. O M2 é o índice de refração naquele vidro, que é o que eles querem saber. E o seno de alfa 2 será o seno do ângulo de refração. O que quer dizer que eu, ao colocar na calculadora, o meu seno do alfa incidente vai ser o meu Y, que eu te aconselho a colocar na lista 2. Podes não ter aprendido assim, eu é que ensino assim os meus alunos. Lista 1 sempre o X, lista 2 sempre o Y. E as calculadoras já estão todas programadas dessa forma, só por uma questão de facilidade. O X é sempre o primeiro, o Y é sempre o segundo. O X está na lista 1, o Y está na lista 2. Depois, então nós vamos considerar, tinhas era que dizer quem é que consideravas o quê? Porque eles consideravam certo das duas maneiras, desde que depois, no fim, desse tudo correto. Portanto, eu considerei o seno do alfa incidente o meu Y, o N2 vou considerar o meu declive e o seno de alfa de refração como sendo o meu X, e então todos os valorzinhos vou pôr na lista L1. Então, primeira coisa, apresentar uma tabela dos valores a utilizar. A tabela não vai ser esta. O que eu vou colocar na calculadora não é isto. O que eu vou colocar na calculadora é o seno destes dois ângulos. Atenção, que a calculadora tinha que estar em graus e não em radianos. Depois, equação só por fazer a tabela tinhas 2 pontos e agora a equação da reta de ajuste. Se quiseres, existe um artigo no blog da Academia da Inês em que podes ir lá consultar como é que podes fazer a equação da reta de ajuste nas calculadoras 80 e 84, a Texas e na Casio. Portanto, vamos fazer então a reta de ajuste e vai-nos dar logo diretamente y igual a 1.697x menos 0,013, ou na tua calculadora vai aparecer que o A tem este valor e o B tem este valor. E nós o que é que queremos? O A, nós queremos o declive. E o declive era diretamente então o índice de refração no vidro. Por apresentar a reta de regressão tinhas 4 pontos e por apresentar a resposta final tinhas 4 pontos também. No total tudo valia um valor. Exercício 5. O pentacloreto de fósforo pode compor-se em fase gasosa originando o tricloreto de fósforo e o cloro. Esta reação pode ser traduzida por isto que aqui está. Considere que a variação de entalpia associada à decomposição de 1 mol de PCl5 é 88 kJ. A energia média de ligação do PCl aqui na molécula de PCl5 é 257 kJ por mol e a energia média de ligação ClCl na molécula de cloro é 243 kJ por mol. Conclua, a partir das energias fornecidas, se a ligação PCl é em média mais forte na molécula de PCl5 ou de PCl3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a variação de entalpia, que é a soma das energias de ligação nos reagentes menos a soma das energias de ligação nos produtos. Então, a minha variação de entalpia, que diz aqui, considera a variação de entalpia associada à decomposição de uma mol de PCl5. Portanto, era logo direto 88 kJ. KJ por mol. Sabemos que estamos a fazer numa mol. Portanto, estamos a falar sempre a mesma linguagem ao longo deste exercício. Depois, é igual a, eles dizem no enunciado que a energia de ligação PCl na molécula PCl5 é 318 kJ por mol. Então, isto vai ser a energia de ligação dos meus reagentes, não posso esquecer que é vezes 5, porque eu tenho PCl5, ou seja, é o P que está ligado a 5 átomos de cloro. Então, eu tenho 5 ligações PCl, portanto, tinha que multiplicar por 5. Agora, menos o somatório, todas as energias de ligação dos produtos. Então, eu pus aqui menos a minha energia de ligação na molécula ClCl, e eu só tenho uma ligação, que é o Cl com o Cl, menos 3 vezes, o menos é novamente menos, porque estamos a falar mais uma vez dos produtos,
menos 3 vezes a ligação PCl. Porquê? Porque eu tenho o P ligado a 3 CLs, porque nos meus produtos de reação o que eu tenho aqui é PCl3, portanto eu tenho o P que está ligado a 3 átomos de cloro, portanto eu tenho 3 ligações PCl. Então por isso eu coloquei aqui 3 vezes energia de ligação PCl. Ao resolver esta equação, dá-me que a energia de ligação PCl é 318 kJ por mol. Então agora vou olhar para a energia de ligação de PCl nesta molécula e nesta molécula. Na molécula de PCl5, a energia desta ligação é 257, na molécula de PCl3, a energia desta ligação é 318. Então, a energia de ligação PCl é mais forte na molécula de PCl3 do que em PCl5. E o que é que tinhas de apresentar para eles considerarem esta resposta toda certa e toda a cotação? Tinhas de chegar ao valor correto aqui da energia de ligação PCl na molécula de PCl3 e depois tinhas de concluir dizendo qual é que é a mais forte. Exercício 5.2. Um reator de volume variável contém inicialmente apenas 3 mols de PCl5 e 0,8 mols de PCl3. O sistema atinge o equilíbrio à temperatura T e vamos considerar que o volume do reator é 2,5 decímetros cúbicos e que não reagiu 90% da quantidade inicial de PCl5. 5.2.1. Determina a constante de equilíbrio de reação de composição à temperatura considerada. Então, para eu poder fazer a minha constante de equilíbrio, eu tenho de ter a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos, para depois poder fazer a concentração dos produtos a dividir pela concentração dos reagentes, tudo isto no equilíbrio, porque estamos a fazer a constante de equilíbrio. Então, para mim o mais fácil, e aquilo que eu também costumo ensinar aos meus alunos, é fazermos aqui uma tabela que nos ajude a perceber o que é que está a acontecer na reação. Então, eu coloco aqui a reação, depois coloco início, variação e equilíbrio. No início do PCl5 eles dizem-me que tem 3 mols, então daí eu coloco aqui o 3. Depois, só dar aqui, eu coloco aqui o 3. Depois disso, eles dizem-me também que eu começo com 0,8 mols de PCl3, ok, não me dizem nada relativamente ao cloro, então vou considerar que não há nada. Aqui vai reagir um X, aqui forma-se X e aqui forma-se outro X, porque em termos de estequiometria a equação está acertada e é tudo 1 para 1. E então, no fim, no equilíbrio, em termos de reagente eu tenho 3 menos X, em termos de produto eu tenho 0,8 mais X de PCl3 e tenho X de Cl2. Agora, eles dizem-me que não reagiu 90% da quantidade inicial de PCl5, ou seja, eu olho para o vaso reacional e no equilíbrio eu vejo que ainda lá está 90% do que eu tinha inicialmente de PCl5. Ou seja, o que eu tenho no equilíbrio, que é 3 menos X, é igual a 90% daquilo que eu tinha no início de PCl5. Estamos sempre a referir-nos aqui ao PCl5. Ao resolver esta equação, estava aqui uma mini equação, e ao resolver esta equação dava-me que o X era 0,3. Quer dizer que a quantidade de matéria de PCl3 que eu tenho no equilíbrio é 0,8 mais 0,3, que dá 1,1, e a quantidade de matéria que eu tenho de cloro no equilíbrio é 0,3 mol. Agora, não eram estes valores que eu ia já colocar na constante. Eu na constante de equilíbrio estou a falar de concentrações. Então eu tenho de dividir também pelo volume. E eles dizem-me o volume. Eles dizem-me que é 2,5 decímetros cúbicos. Então eu fiz assim à parte, fiz devagarinho a concentração de cada um deles. A concentração do reagente PCl5 no equilíbrio é 3 menos 0,3, era a mesma coisa de dizeres 0,90 vezes 3, vai dar exatamente a mesma coisa, a dividir por 2,5. No PCl3, a quantidade de equilíbrio a dividir por 2,5, o volume é o mesmo, e no Cl2, 0,3 a dividir por 2,5. Depois apenas peguei nestas concentrações, a dos produtos que pus em cima, a dos reagentes que pus em baixo, e achei aqui a minha constante de equilíbrio. Vamos avançar para o 5.2.2. Considere que estando o sistema em equilíbrio se provoca a diminuição do volume do reator à temperatura T. Preveja fundamentando como variará a quantidade do PCl5. Então, irias ser cotada aqui por duas partes da resposta e só assim terias a cotação toda. Eu não escrevi, eu só fiz por símbolos, mas eu vou explicar e à medida que eu vou explicando tu podes ir escrevendo e era assim que irias ser cotado, ou seja, escrever tudo certinho e direitinho do que é que vai acontecer. Então, fica comigo. Ao diminuirmos o volume pelo princípio de Le Chatelier, o sistema tem tendência a evoluir no sentido de aumentar o volume.
Evoluir no sentido de aumentar o volume é a mesma coisa de dizermos que ele vai evoluir no sentido de diminuir a pressão, porque o volume e a pressão andam sempre ao contrário um do outro. Quando um aumenta, o outro diminui. Diminuir a pressão é sinónimo de dizermos que o sistema vai evoluir no sentido de diminuir a quantidade de matéria. Eu olho para a reação e a minha reação aqui, ela tem 1 mol nos reagentes, eu olho diretamente para o coeficiente estequiométrico. 1 mol em termos de reagentes e 2 mol em termos de produtos, que é tipo 1 mais 1, ok? Por isso, como eu tenho menor número de mols nos reagentes, a minha equação, a minha reação, vai ter tendência de evoluir no sentido inverso, e o sentido inverso é o sentido de aumentar a concentração de PCl5. Portanto, com a diminuição do volume pelo princípio do Chatelier, o sistema tem tendência a aumentar o volume. Aumentar o volume é sinónimo de diminuir a pressão e, consequentemente, ele evolui no sentido de menor quantidade de moléculas. Olhando para a nossa reação, isto vai favorecer a reação inversa. Favorecer a reação inversa é favorecer o aumento da concentração dos reagentes, o aumento da concentração do PCl5, que era isso que eles perguntavam. 5.3 representa a molécula de cloro na notação de Lewis. Então, cloro, a molécula de cloro é uma molécula, não é um átomo, portanto é Cl2, é a molécula que ela tem tendência a formar, é o Cl2. O Cl está no grupo 17, o que quer dizer que tem 7 eletrões de valência, então por isso eu coloquei aqui 2 átomos de cloro, cada um com 7 eletrões de valência, e eles vão ligar-se através de uma ligação simples, está bem? Portanto, a notação de Lewis e a resposta final seria isto que aqui está, notação de Lewis da molécula de cloro. 5.4. Considera os átomos de fósforo e de cloro no estado fundamental. Prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam em média mais ou menos atraídos pelo núcleo e o raio atómico do cloro, portanto da outra espécie, seja maior ou menor. Então vamos primeira coisa a fazer, ir à tabela periódica, ver onde é que está o fósforo e ver onde é que está o cloro. E eu consigo perceber que eles estão na mesma linha, ou seja, quer dizer que eles estão no mesmo período, estão em grupos diferentes. Eu coloco aqui logo, tipo, o desenho, entre aspas, que é para me orientar visualmente, e eu consigo perceber que o átomo de fósforo, e vou começar já a ler da maneira que eles querem, o átomo de fósforo, ele tem menos, ele está a 2 casinhas atrás, portanto, ele tem menos 2 prótons que o cloro, quer dizer que tem menos 2 eletrões, então quer dizer que ele não está, os eletrões e prótons não estão tão atraídos, assim, não estão assim tão atraídos um pelo outro. Então quer dizer que há menos atração núcleo-nuvem, o que quer dizer até que o raio atómico é maior. Mas eles aqui estão-me a pedir, prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam, em média, mais ou menos atraídos pelo respectivo núcleo. Ora, se tem menos prótons, também tem menos eletrões, estão muito menos atraídos, porque não têm tantas cargas simétricas para se atraírem. Por isso aqui a resposta era menos, portanto tirava A e tirava a B. Depois, e o raio atómico do cloro, agora já estão a perguntar acerca do cloro, o raio atómico do cloro, bom, o cloro agora vai fazer o pensamento contrário. Tem mais prótons, tem mais eletrões, tem mais atração núcleo-nuvem. Ao ter mais atração núcleo-nuvem, quer dizer que o raio atómico diminui. Então o raio atómico do cloro é menor. Por isso a resposta certa era aqui a resposta D. Exercício 6. Dissolveu-se amoníaco em água, tendo-se obtido uma solução de concentração 2,27 mol por decímetro cúbico e de densidade 0,98 grama por centímetro cúbico. 6.1. Determina o número de moléculas de água que existem em 250 centímetros cúbicos de solução. Ou seja, nós temos uma solução que é constituída por amoníaco e água. E eles estão-me a dar aqui várias informações de diferentes coisas. Ou seja, eles dizem-me aqui a solução da concentração de amoníaco e depois dão-me aqui a densidade desta solução e pedem-me o número de moléculas de água que existem em 250 centímetros cúbicos de solução, ou seja, no total. Então, através da concentração que me dão e do volume que me dão, eu vou achar o número de moles de amoníaco. O número de moles de amoníaco, que é apenas fazer concentração vezes o volume. Não posso esquecer que a concentração está em mol por decímetro cúbico, esta solução está em centímetros cúbicos e aquele volume está em centímetros cúbicos, então eu vou pôr isto nas mesmas unidades e eu optei por passar centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, multiplicando o volume por 10 elevado a menos 3.
vai-me dar então o número de moles de amoníaco. Com o número de moles de amoníaco, eu consigo, através da fórmula da massa molar, e tinhas de ir achar a massa molar no exame, portanto, massa atómica relativa do hidrogênio vezes 3, mais a massa atómica relativa do nitrogênio. Depois de achar esta massa molar, ias achar a massa de amoníaco. Porquê é que eu estou aqui com este trabalho todo a achar a massa do amoníaco, sendo que eles pedem-me o número de moléculas da água? É que é assim, para eu fazer o número de moléculas da água, eu preciso, até foi a primeira fórmula que eu coloquei, para eu fazer o número de moléculas da água, eu preciso do número de moles da água vezes o número de Avogadro, ou seja, eu preciso do número de moles da água. Relativamente à água, eu não tenho grande coisa. Agora, eu sei que dissolvendo amoníaco em água e tem aquela concentração, então eu, a partir daí, através do volume, eu consigo ir achar logo o número de moles de amoníaco. Através do número de moles de amoníaco, eu consigo ir achar a massa do amoníaco. Para que é que eu quero então achar esta massa do amoníaco? É que eu agora tenho outra coisa, que é a densidade da solução. E eu tendo a densidade e tendo o volume, eu consigo ir achar a massa da solução. Não é a massa d'água, é a massa da solução, ok? Agora, como eu sei que a minha solução tem amoníaco e água, então a massa d'água é a massa da solução menos a massa de amoníaco. Por isso é que quando nós estamos no exame, seja do que for, mas neste caso mais física e química, e nós não sabemos o que é que devemos de fazer, nós começamos a colocar as fórmulas que nós sabemos relativamente aos dados que nos dão. Se eles me davam a concentração, eu colocava logo a fórmula da concentração. Se eles me davam a densidade, eu colocava logo a fórmula da densidade. Se eles me pedem o número de moléculas, colocava logo a fórmula do número de moléculas. E eu depois iria começar a ver aqui o que é que eu podia juntar e o que é que faz sentido com o enunciado. Então, através da concentração e do volume, achei o número de moles. Através da densidade, eu ia achar uma massa. Ok, mas essa massa era da solução. Aquele número de moles era de amoníaco. Então, o que é que eu agora posso ir fazer? Achar a massa de amoníaco para depois achar a massa de água. Só por achar a massa do amoníaco tinhas 3 pontos. Só por achar a massa de água tinhas mais 3 pontos. Portanto, a massa de água é a massa da solução menos a massa de amoníaco. Através da fórmula da massa molar, que também tinhas de ir à tabela periódica para a calcular, tu depois, posteriormente, achavas o número de moles, que é a massa a dividir pela massa molar, da água, e só da água. Pois o número de moléculas de água é o número de moles vezes o número de Avogadro, e ficava 7,86 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. E estava feito. Exercício 6.2. O amoníaco é uma base fraca cuja ionização em água pode ser traduzida por aquela equação. Adicionando algumas gotas de ácido forte concentrado a um dado volume de solução, a concentração de OH-, ora, se nós estamos a adicionar um ácido forte, quer dizer que nós estamos a adicionar iões H3O+. Os iões H3O+, vão logo reagir com os iões OH-, fazendo com que a sua concentração diminua. Então, automaticamente, não era esta nem esta, a sua concentração diminui. Depois, o que é que acontece relativamente aos iões amónio? Então, ao diminuir a concentração de OH-, pelo princípio Chatelier, o sistema vai evoluir no sentido de aumentar a sua concentração. Então, quer dizer que a minha concentração de NH4+, começa simplesmente a aumentar. Naquele momento existe uma diminuição do OH-, o sistema vê que existe ali qualquer perturbação e pensa, ok, vou mas é começar já a produzir os produtos de reação, certo? Ok, produto de reação também é o OH-, mas ele está a reagir com o H3O+, e o NH4+, está-se a formar, ok? Portanto, existe logo uma diminuição dos OH-, e os NH4+, começam a formar-se mais. Então, por isso, a resposta era aqui, a resposta A. 7. O ácido sulfúrico H2SO4 ioniza-se de acordo com estas reações. Exercício 7.1. Numa solução H2SO4 com esta concentração, a concentração de H3O+, é, e depois dizem superior ou igual à concentração do SO4 2-. Então, o que é que eu vou fazer? É que assim, eles estão-me a perguntar o que é igual. Primeiro, eles estão-me a dar a concentração do H2SO4. Depois, pedem para eu relacionar a concentração dos H3O+, com o SO4 2-, ou seja, eu tenho aqui o ácido sulfúrico e só tenho aqui, tipo, passado uma outra reação, o SO4 2-. Então o que é que eu fui fazer? Eu fui juntar estas duas reações e repara, se eu juntar estas duas reações, isto fica. O H2SO4 com duas moléculas de água vai dar o SO4 2- com duas moléculas de H3O+. Ah, mas para onde é que foi o HSO4-?
Simplesmente estava de um lado, estava do outro, é como se eles tivessem cortado. Ok? Portanto, eu posso fazer este raciocínio assim. H2SO4 mais 2 moléculas de água vai dar o SO4 2 menos mais 2 moléculas de H3 ou mais. Então, e assim eu já fico com um paralelismo entre o H2SO4, o H3 ou mais e o SO4 2 menos. Ou seja, tenho ali todas as espécies para poder comparar. Então, a concentração, eles dizem-me que é 1 vezes 10 elevado a menos 2, portanto eu coloquei aqui. Eu fiz a tabela para me poder orientar aqui em termos de início, variação e equilíbrio. O H2SO4, vamos imaginar que isto não, a água não liga nenhuma aqui à sua concentração. Eu aqui não tenho nada, ok? Tipo numa situação normalíssima de equilíbrio, eu tenho ali aquela concentração. O que é que vai acontecer? Vai-se ionizar X de H2SO4, vai-se formar X de SO4 2- e vai-se formar 2X de H3 ou mais por causa da estequiometria da reação. Quer dizer que no fim eu fico aqui com 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 menos x, em termos de equilíbrio, em termos de concentração do H2SO4. Do SO4 2- eu fico com x e do H3 ou mais eu fico com 2x. Então, só por causa disto eu consigo ver que a concentração de H3 ou mais é superior à concentração do SO4 2-, porque independentemente do valor do x, o H3 ou mais é sempre o dobro do x. E o x é a concentração do SO4 2-. Portanto, esta não era e esta não era. Agora, será que o pH é igual a 2 ou inferior a 2? Então, qual foi o raciocínio que eu fiz? O que eu pensei foi, o H2SO4 é um ácido forte. Se é um ácido forte, quer dizer que ele se vai ionizar completamente. Ou seja, nós olhamos para o equilíbrio e aquilo praticamente não está lá nada. Porque aquilo simplesmente foi tudo gasto. Então eu posso dizer, a título de pensamento, ou seja, vamos supor que isto é assim, porque eu sei que isto é um ácido forte, é o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, ele vai ionizar-se completamente, então eu olho para o equilíbrio e no equilíbrio não tenho praticamente nada de H2SO4. Então quer dizer que 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 menos x é aproximadamente 0. Então quer dizer que o meu x é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 2. Ok, então agora vou ver quanto é que é o 2x. Porque eu, sabendo o 2x, sei a concentração dos H3 ou mais e com a concentração dos H3 ou mais consigo prever o valor do pH. Então, se isto se verificar, eu tenho que 2x é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2, fiz na calculadora e o pH dá-me 1,7. Então, se o pH dá 1,7, quer dizer que o pH é inferior a 2. Então, segundo estas contas que eu fiz sabendo a matéria de Física e Química, ok? Eu cheguei à conclusão que a resposta certa era aqui a resposta B. Então, dando o valor da concentração do H2SO4, sabendo que ele era um ácido forte, podendo prever que a sua quantidade no equilíbrio era aproximadamente 0, porque ele se iria ionizar todo, e chegando à conclusão também que a concentração do equilíbrio do H3 ou mais era 2x, eu podia prever que aquele pH era inferior a 2, e por isso a resposta certa era a resposta B. 7.2. O ácido conjugado da espécie SO4 2- é a espécie... Ok, então vamos fazer aqui em cima na equação. O ácido conjugado do SO4 2- é o HSO4-, portanto, esta não era e esta não era, tinha a A e a B. E depois dizem comportando-se a água com base apenas na 1 ou comportando-se a água com base nas reações 1 e 2. Então vamos ver. Isto aqui é um ácido, logo isto aqui é uma base. Claramente houve aqui uma transferência de um próton. Então aqui comporta-se como base. Aqui a mesma coisa, ela claramente recebeu um próton. Então quer dizer que ela também se comporta como base. Então a resposta certa era aqui a resposta B. 7.2, resposta B. 7.3. Reação do ácido sulfúrico com o magnésio pode ser traduzida por esta reação que aqui está. Nesta reação, o íon H+, oxida-se ou reduz-se, sendo o magnésio a espécie redutora ou oxidante. Então, o que eu achei mais fácil fazer foi mesmo o número de oxidação do magnésio. Então, o número de oxidação do magnésio aqui é 0, porque ele é um átomo. Portanto, nos reagentes o número de oxidação do magnésio é 0. E agora vou ver aqui nos produtos de reação. Olhando para aqui, eu não sei, porque eu sei do oxigênio, mas eu não sei do enxofre. Então, como é que eu iria fazer isto? Eu sei, nós devemos saber do 8º ano, não é verdade, que o MgSO4 vem de dois íons, que é o Mg2+, e o SO4 2-, e depois pela regra dos abraços,
as cargas passariam cá para baixo, mas como aquelas duas cargas são iguais, simplesmente elas desaparecem. Então, ao saber desta informação que supostamente nós aprendemos durante o básico, nós conseguimos prever que o número de oxidação do magnésio aqui nos nossos produtos de reação era mais 2, que equivale à carga do íon. Quer dizer que o número de oxidação do magnésio subiu, quer dizer que o magnésio é redutor. Okay? Se ele subiu, se o número de oxidação aumentou, quer dizer que o magnésio se oxidou. E se o magnésio se oxidou, quer dizer que ele é que é o agente redutor, certo? Então, relativamente ao magnésio, eu posso dizer logo que ele é a espécie redutora. Portanto, estas duas não são. Além disso, eu sei que se o magnésio é a espécie redutora, então o H+, o que é que lhe vai acontecer? Vai reduzir-se, porque o magnésio se oxidou. Então, o hidrogênio é ao contrário, anda ao seu contrário, não é? Então, aqui, o H+ reduziu-se, porque eu consigo prever que o magnésio se oxidou, então por isso a resposta certa era a resposta D. Os componentes maioritários do ar são o nitrogênio e o oxigênio. Considera uma amostra de N2 e uma amostra de O2 com massas iguais. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, pode concluir-se que os volumes das amostras são iguais ou diferentes e que o número de moléculas de cada uma das amostras é igual ou diferente. Então, eu comecei por aquilo que me dizem. A massa do N2 é igual à massa do O2. Agora, eu sei que a massa é o número de moles vezes a massa molar. Então, por isso, eu coloquei aqui o número de moles vezes a massa molar do N2 e o número de moles vezes a massa molar do O2. Depois disto, esta fórmula evoluiu para, sabendo que o volume molar é volume a dividir pelo número de moles, então o número de moles é o volume a dividir pelo volume molar. Então, corta, aqui o volume molar, mesmo não sabendo quais são as condições de pressão e temperatura, mas é igual de um lado e do outro, portanto vai cortar. E se eu passar este volume de O2 para cá a dividir, fica volume de N2 sobre o volume de O2 é igual à massa molar de O2 a dividir pela massa molar do N2. Fui à tabela periódica, vi quanto é que era a massa molar do O2 e a massa molar do N2 e cheguei à conclusão que isto era 1,14. Ou seja, o volume de N2 é 1,14 vezes superior ao volume do O2, então é claramente diferente. Depois, também a partir desta parte aqui, como eles me pediam o número de moléculas, e como eu sei que o número de moléculas é o número de moles vezes o número de Avogadro, eu fazendo a razão ou a comparação entre o número de moles, também tenho a comparação relativamente ao número de moléculas. Então, passei para lá a massa molar do N2 a dividir, passei para cá o número de moles do O2 a dividir, e fica com o número de moles de N2 sobre o número de moles de O2, é então a massa molar do O2 a dividir pela massa molar do nitrogênio. Então fica 1,14 na mesma, então são diferentes. Eu fiz isto por cálculos, podias ter feito de outra maneira, eu é que a minha mente vai logo para a matemática e fazer contas e provar que aquilo é diferente. 8.2. Os eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental distribuem-se por... Nitrogênio no estado fundamental. A primeira coisa que eu fiz foi ir ver à tabela periódica o seu número atómico. Isto está distribuído por 5 orbitais, 1s, 2s, 2px, 2py, 2pz, 5 orbitais. E agora, os eletrões de menor energia são os eletrões que estão mais perto do núcleo. Os que estão mais perto do núcleo são aqueles que estão no primeiro nível. Por isso, a resposta certa era a resposta B. 5 orbitais, sendo os eletrões de menor energia aqueles que estão mais pertinho, os que estão na orbital 1s. Vamos avançar para o 9.1. Para o 9. Na figura 4, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo que foi lançado da posição A, passando pela posição B ao fim de 1 segundo e atingindo a posição C no instante 1,5. Considere que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa. Na figura 5 apresenta-se um gráfico do módulo da velocidade V do corpo em função do tempo. 9.1 pedem qual é a distância entre as posições A e B. A distância entre as posições A e B, dando-nos um gráfico de velocidade-tempo, é a área abaixo do gráfico. Então, eu chego aqui, vejo qual é a minha área aqui, que isto é uma área de um trapézio, e isto é a distância percorrida entre A e B. Além disso, eles dizem-me que A e B é durante 1 segundo, portanto, por isso é que eu vou fazer até 1 segundo. E então agora vou tentar calcular aqui a área. A área do trapézio é base maior mais base menor a dividir por 2 vezes a altura. Portanto, base maior
mais base menor a dividir por 2 vezes a altura, que é a distância entre as duas bases. A distância entre duas bases era a parte mais fácil, porque é 1, porque é ali neste 1 segundo. Agora, em termos de base maior e base menor, nós conseguimos ver aqui no nosso gráfico que estas quadrículazinhas, daqui para aqui vai 1 metro por segundo, e as quadrículas, elas estão divididas em 5 partes, ou seja, cada parte valia 0,2. 1 a dividir por 5, ou seja, cada partezinha valia 0,2 metros por segundo, cada quadrículazinha. E eu consigo perceber que aqui está mesmo ali a bater no meio, portanto, se está mesmo a bater no meio, quer dizer que aquela base maior é 6,5, logo, porque é metade, entre o 6 e o 7. Esta parte aqui, ela está a bater aqui assim, portanto eu vou fazer aqui em cima da minha quadrícula até chegar àquele ponto, e como eu já tinha chegado à conclusão que cada quadrícula vale 0,2, aquele pontinho ali vale 4,4. Então a minha base menor é 4,4. Tudo a dividir por 2 vezes a altura, que eu já sabia que era 1, e vou achar então a distância, que é 5,45 metros. E isso era a resposta A. 9.2. No exercício 9.2 dizem qual dos diagramas pode representar numa mesma escala as forças que atuam no corpo na subida da rampa entre as posições B e C. Então, eles não nos dizem no enunciado que as forças de atrito não são desprezáveis. Então, quando eles não dizem que as forças de atrito não são desprezáveis, não as podemos desprezar. No entanto, eles fizeram aqui uma pequena rasteirazinha, diria eu. Porquê? Porque nós conseguimos perceber que de B a C, que é tipo nos últimos 0,5 segundos de movimento, aqui assim, o declive do gráfico de velocidade de tempo não mudou. Se o declive não mudou, então quer dizer que a aceleração é constante, porque o declive do gráfico de velocidade de tempo é a aceleração. Se a aceleração é constante, na verdade a única aceleração que está a haver é a aceleração gravítica. A aceleração não muda, porque o declive da reta não muda, da reta tangente ao gráfico de velocidade de tempo naqueles segundos. Então, por isso é que nós iríamos considerar que não existem forças de atrito ou forças de resistência do ar aqui a acontecer. Okay? Por isso, a resposta certa era a resposta A, em que nós temos o peso para baixo, a força de reação normal da superfície para cima e nada mais. Exercício 9.3. Considera estes símbolos, que é a variação de energia cinética, a variação de energia potencial gravítica, a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuam no corpo e o trabalho da força gravítica. Pode afirmar-se que no percurso entre A e C, e depois aqui uma série de comparações. Então, vamos aqui fazer vou só aqui fazer algumas considerações. Eu sei que a variação de energia cinética é o trabalho da força resultante, portanto, este valor aqui vai ser igualzinho a este. E também sei que a variação de energia potencial gravítica é menos o trabalho da força gravítica. Ou seja, eles não vão ser iguais, vão ser simétricos, mas se me tiverem a falar em módulo, que é o caso, a variação de energia potencial gravítica em módulo é o módulo da força gravítica. Porque, tipo, este valor em módulo, seja positivo ou negativo, é sempre positivo, porque estamos a falar em módulo. Por isso, o que é que eu quero dizer com tudo isto? É que havia duas que nós podíamos logo deitar fora. Era a B e era a C. Okay? Portanto, porquê? Porque o módulo da variação de energia cinética é o módulo de trabalho da força resultante e o módulo da variação de energia potencial gravítica é o módulo do trabalho da força gravítica. Que é a mesma coisa que o trabalho do peso. Posto isto, eu simplesmente fui calcular de A para C a variação de energia cinética. 1 meio de mvf ao quadrado menos 1 meio de mvi ao quadrado. A velocidade aqui em C é aqui, é esta velocidade que aqui está. Portanto, esta velocidade é 2 metros por segundo. A velocidade em A eu já sabia que era 6,5 metros por segundo. Portanto, fui fazer aqui as contas. Eu não sei a massa, mas deixei em função do m. A variação de energia potencial gravítica eu considerei que era o simétrico do trabalho do peso. Como de A para C o corpo está a subir, então o meu trabalho do peso é menos mgh, o que quer dizer que a minha variação da energia potencial gravítica é mgh. Então aqui eu pus mg, depois pensei, ok, eu não tenho
o H. Eu não tenho este valor aqui assim do H. No entanto, eu sei que a distância percorrida aqui entre B e C vai ser o gráfico, a área do gráfico aqui abaixo da reta. Então, eu fui calcular a distância, que é a área do trapézio, em que a base maior é 4,4, a base menor é 2 e a altura é 0,5, deu-me 1,6 metros. E depois fui fazer aqui só aquela parte da trigonometria que me diz que o seno de 30, que eles dão o ângulo, é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Esta passa para cá a multiplicar. Eu já tenho a distância, que é a área do gráfico, de velocidade de tempo, ali a área abaixo. Então faço mg, não sei quanto é que é o m, vou considerar o g de 10. E depois a distância é 1,6, que me veio da área do gráfico, vezes o seno de 30. E tudo isto dá-me a altura, e tudo isto multiplicado dá a variação de energia potencial gravítica. Em módulo, eu consigo perceber que a variação da energia cinética é maior que a variação da energia potencial gravítica. Automaticamente, o trabalho da força resultante é maior do que o trabalho da força gravítica. E, posto isto, a resposta certa seria ali a resposta D. Vamos avançar para o exercício 10. Dois microfones idênticos ligados a um osciloscópio foram colocados à mesma distância do altifalante. A figura 6 apresenta os sinais 1 e 2 visualizados no ecrã do osciloscópio quando a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundos por divisão e o amplificador vertical foi regulado para 0,5 volts por divisão. 10.1. A frequência do sinal 1 temos de calculá-la, e a amplitude desse sinal é igual ou inferior à amplitude do sinal 2. Então, vamos já começar aqui pela parte da amplitude. Relativamente à amplitude, eu sei que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio e a crista, ou a posição de equilíbrio e o vale. E por observação do gráfico, eu consigo perceber que ambas as funções elas não estão tipo dilatadas ou contraídas, elas estão exatamente na mesma amplitude, só que uma está mais acima do que a outra, ok? Não é em termos de amplitude, é simplesmente a onda 1 passa aqui, a onda 2 passa aqui, e eu consigo perceber por observação, simplesmente por observação, que se eu traçar aqui uma posição de equilíbrio, a distância daqui até aqui é a mesma de se eu traçar uma posição de equilíbrio daqui até aqui, ok? Portanto, em termos de amplitude elas são iguais. Agora, podíamos também ter visto e calculado, só acho é que por observação poderia ser mais fácil. Agora, a frequência do sinal 1. A frequência do sinal é o inverso do período e eu sei que isto está numa base de tempo de 0,5 milissegundos. Portanto, a frequência do sinal é 1 sobre o período, só me resta ver o período. Então, como é que foi a maneira que eu calculei? Eu calculei da seguinte maneira: daqui até aqui eu tenho uma volta completa. Eu também sei que isto, como está dividido em 0,5 milissegundos por divisão, eu faço 0,5 mais 0,5 dá 1, mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, ou seja, daí eu ter colocado aqui este 3. Agora, mais, e agora faço. Daqui até aqui eu sei que é 0,5 e esta divisão, esta e todas, elas estão divididas em 5 partes. Então, eu a partir do meu 3 que eu já tinha calculado, dos 3 milissegundos, eu ainda tenho de ir fazer 0,5 a dividir por 5, que é para ver quanto é que é cada divisãozinha pequenina que ali está, quanto é que é cada divisãozinhazinha destas, e depois multiplicar por 3. Porquê? Porque eu tenho 1, 2, 3. Fazer azul, porque eu tenho 1, 2, 3 mini divisões a seguir aos 3 milissegundos. Portanto, eu fiz 3 daqui até aqui, que é 0,1 milissegundo por divisão. Depois vi que cada divisão ainda está dividida em 5 partes, que dá 0,1 milissegundos. E depois contei 3. Daí eu ter colocado 0,5 a dividir por 5, que dá 0,1, vezes 3. Então, o período deste meu sinal 1 é 3,3 milissegundos. Relativamente à frequência, só tenho que passar este período para segundos, que é simplesmente multiplicá-lo por vezes 10 elevado a menos 3, e depois transformar em hertz, e a resposta certa então era a resposta A, em que me diz que a minha frequência é 3,03 vezes 10 elevado a 2, ou 3,0 vezes 10 elevado a 2 hertz, e em termos de amplitude é igual. E isso era a resposta A. E vamos avançar para o 10.2.
O microfone que origina o sinal 2 foi afastado do altifalante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda sonora produzida pelo altifalante. A partir do momento em que ele é afastado, automaticamente a amplitude diminui. O som não é tão forte, porque ele é afastado. Se o som não é tão forte, a amplitude diminui. E depois, se eles me dizem que a distância é igual a 1/4 do comprimento de onda, então quer dizer que a distância entre duas cristas tinha de ser 1/4 daquela que era anteriormente, daquela que era a situação inicial. Portanto, em termos de se está mais afastado do altifalante tem menor amplitude, quer dizer que a opção B já não seria, porque na opção B elas têm a mesma amplitude. A parte de a distância entre as cristas tem que ser 1/4, então eu vou ver, ok, distância entre as cristas ou distância entre os vales de 1/4. Então, primeiro, aqui não existe distância absolutamente nenhuma entre as cristas, portanto a opção A não era. Aqui, esta distância daqui até aqui, eu tenho que perceber se isto é 1/4 da distância anterior. E depois daqui até aqui, eu tenho que perceber se isto é 1/4 da distância anterior. Então, eu há pouco tinha chegado à conclusão que a distância de um período, tinha chegado à conclusão que eram os 3,3 milissegundos, mas correspondia a um determinado número de divisões. Eu posso fazer um paralelismo aqui com o comprimento de onda, porque eu sei que a velocidade é o comprimento de onda a dividir pelo período. Mantendo a velocidade constante, eu consigo fazer este paralelismo. Então, nós sabemos que desde aqui até aqui, portanto, desde aqui a este período completo, eu tenho 6,3 divisões. Tenho 6 divisões mais 0,3, aquele bocadinho que era o 0,3. Então agora, se eu tenho 1/4 desse comprimento de onda, então quer dizer que eu também tenho 1/4 desse período. Então quer dizer que a distância entre as cristas tem que ser 1/4 dos 6,3. Então é aproximadamente 1,575. Eu fiz mais ou menos a conta que era para ter a noção. Se eu vir relativamente a C e a D, esta aqui, sim, parece-me ser aproximado 1, qualquer coisa, mas esta aqui já é 1, 2, 3, qualquer coisa. Ou seja, eu aqui consigo perceber que esta crista está mais ou menos aqui, esta crista está mais ou menos aqui e realmente isto é 1, qualquer coisa. Ou seja, é realmente 1/4 daquelas tais 6,3 divisões. E atenção que eu não estou a dizer que isto são 6,3 metros, não estou a dizer que isto são metros de comprimento de onda. O que eu estou a dizer é, se ele tem uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda, da onda sonora produzida pelo altifalante, então a distância entre duas partes iguais da onda tem que ser 1/4 daquela que era anteriormente. Anteriormente aquilo tinha 6,3 divisões, dividi por 4 deu 1,6 aproximadamente divisões. Fui ver qual dos dois últimos, que eram os meus dois últimos candidatos, quem é que poderia ter aproximadamente 1,6 e cheguei à conclusão que era aqui a resposta C. E estava feito o exame de 2021 de Física e Química, primeira fase.